A safra 2024-25 de algodão no estado do Mato Grosso caminha para resultados históricos. Apesar dos custos elevados e atrasos no plantio e colheita, os cotonicultores devem alcançar produtividade de cerca de 5% maior que na safra passada. Para entender melhor esses fatores que levaram a essa estimativa, nós vamos conversar com a pesquisadora em fitotecnia da Fundação MT, Daniela Dalla Costa. Bem-vinda ao Hora H do Agro. Muito obrigada pela sua participação, Dani. A Fundação MT, que é super importante para a pesquisa mato-grossense, né? A gente sabe que é uma referência em vários estudos de várias commodities, o algodão é uma delas. Então, eu queria começar te perguntando o que levou a essa produtividade, essa estimativa aí de alta de 5%. Queria entender, inclusive, qual que é o período que compreende, então, essa série histórica. A gente está olhando para qual passado, né, para falar que essa realmente esse 5% é um volume acima da média histórica brasileira. Obrigada de novo pela participação. Olá, Mariana, obrigada pelo convite. Bom, a safra 24-25 de algodão no Mato Grosso realmente é uma safra com resultados extremamente expressivos, né? Se nós pegarmos historicamente, a nossa maior produção histórica do estado se deu na safra 22-23, quando nós tivemos ali aproximadamente 311 arrobas de algodão em caroço por hectare de média. Só que naquela safra nós tivemos uma área de plantio menor do que na safra atual. Então foi cerca de 1,2 milhões de hectares de produção. Na safra 24-25, então atualmente, nós tivemos dois fatores que associados geraram ou estão gerando níveis de produção extremamente elevados. O primeiro fator é que nós tivemos médias de produtividade muito altas, então, segundo dados da IMEA, está girando em torno de 308 arrobas de algodão em caroço por hectare, e associado a isso nós também tivemos um aumento de área de produção. Hoje o estado ele produz aproximadamente 1,5 milhões de hectares com algodão. Então, quando a gente soma esses dois fatores, nós temos a segunda maior produção da história do estado. Perfeito. E aí a gente está falando também de, enfim, uma série de fatores, né, como você coloca aí, até os dados do IMEA, mas esses fatores, eles incluem, inclusive, o manejo, né, questões climáticas. Então, também queria que você trouxesse um pouco da avaliação, né, olhando para essa safra 24 e 25, então, como que a Fundação MT classifica, considera esses dois pontos? A condução, o manejo no campo, a cotonicultura bem-sucedida para chegar a esses resultados. Teve fator climático também, que ajudou, atrapalhou. Queria entender um pouco como que vocês olham essas duas frentes que é isso, né? Se o campo vai bem, a produtividade lá na frente aparece. Exato. Não tem como produzir algodão se nós não tivermos um manejo muito bom. E das três principais culturas agrícolas que nós temos no estado, então soja, milho e algodão, o algodão é a cultura mais exigente e mais técnica. E associado a isso, hoje nós temos um cenário de produção onde os custos de produção estão muito altos. Então, o produtor ele tem cada vez se tecnificando mais, fazendo com que o manejo seja mais assertivo, um manejo mais preciso. E aí a gente vai, obviamente, ter reflexo também nesse aumento de produção. Então, hoje, nós vemos que parte disso se deve a esses ajustes de manejo que o produtor tem feito ao longo do tempo. Mas, especialmente nessa safra, nós tivemos condições ambientais que foram muito favoráveis para essas produções elevadas, né? Então, nós tivemos chuvas em momentos que foram muito positivos para esse aumento de produtividade. Um exemplo muito claro disso é que nós registramos chuvas nos meses de maio e de junho em regiões agrícolas como a região de Sapezal, Campo Novo do Parecis, que são as maiores regiões produtoras de algodão do estado. E essa chuva ela ocorreu num momento onde a gente estava retendo estruturas reprodutivas e enchendo as maçãs. Como nós tivemos água para reter mais estruturas e encher mais maçãs, isso acabou se refletindo em maior peso e maior produtividade no final das contas. Excelente. E aí eu queria que você trouxesse, então, a continuação dessa avaliação, que é em relação à qualidade, porque a quantidade foi favorável, mas a gente sabe que qualidade é tão importante quanto, né? Ou mais, até dependendo dos mercados ali, né? Como que vocês estão avaliando também essa parte de qualidade da pluma mato-grossense? Se daria para a gente fazer uma comparação também em relação às safras passadas que vocês acompanham o histórico?
Exato. Eu acho que é tão importante, na verdade, mais importante do que a quantidade produzida é a qualidade, né? Especialmente no que diz a precificação do algodão comercializado e também ao aceito do mercado externo. Historicamente, nós temos nessa safra um algodão com uma qualidade muito alta, porque os mesmos ambientes ou as mesmas características climáticas de manejo que favorecem produtividades elevadas também favorecem a qualidade de fibra. Então, o algodão dessa safra é algodão com uma qualidade muito boa. Entretanto, nós temos alguns casos mais específicos e pontuais. Por exemplo, nessa mesma questão de sapezal, que nós registramos a ocorrência de chuva lá em maio e junho, essa chuva mais tardia, principalmente a de junho, ela pegou algumas áreas onde os capulhos já estavam abertos. E a pluma exposta, quando ela recebe essa umidade da chuva, ela acaba tendo redução de qualidade. Entretanto, são casos muito pontuais. De toda forma e de forma geral do estado, o que nós vemos é qualidade de fibra, uma qualidade de fibra muito boa, maior do que nós registramos na safra passada, principalmente. E aí vou pedir para você, então, fazer um outro panorama dentro de toda essa avaliação da safra, que é, imagino que uma das partes que você mais acompanhe, a parte de doenças da planta, né? Você é fitotecnista, então queria entender um pouquinho dentro dessa parte, dentro dessa atuação da Fundação MT, né? O que a fitotecnia tem a dizer sobre a qualidade desse algodão de 2024-25, como que o produtor viu, encarou questões relacionadas, seja por questão climática, né, mas condução de controle de fungos, de doenças, a própria adesão a produtos mesmo. Queria entender um pouco se daria para a gente falar um pouquinho se teve que entrar com muito produto químico, se teve que entrar com muito controle, enfim, biológico. Vocês têm esse mapeamento também? Nós temos, e o comportamento da safra 24-25 em relação à ocorrência de doenças foi diferente do que da safra 23-24, por exemplo. A safra 23-24, nós tivemos um ambiente de produção com um período de nebulosidade muito grande. E quando nós temos muita nebulosidade, nós temos menos radiação disponível, nós temos uma planta crescendo mais e nós temos um ambiente mais favorável ao avanço de doenças, principalmente da mancha-alvo, que é hoje uma das principais doenças, se não a principal doença do algodão. Na safra 24-25, nós não tivemos esse período de nebulosidade tão grande, então nós tivemos um ambiente menos favorável ao avanço de mancha-alvo, mas nós tivemos um pouquinho mais de ramulária. Então, quando a gente soma isso, associado ao fato de que o produtor ele veio de uma safra onde ele estava receoso porque teve muita doença, então ele veio para essa safra mais preparado, com um manejo fitossanitário mais ajustado para reduzir doença. Então, o que nós vimos é um cenário da safra 24 e 25 com menos ocorrência dessas doenças. De toda forma, o produtor ele tem se preocupado muito com o manejo de doenças. Hoje é uma das principais estratégias de manejo, é um dos principais, inclusive, custos de produção. Tanto é que hoje, quando nós falamos no controle de doenças, nós também falamos em outras estratégias, não só a utilização de fungicidas ou de produtos químicos, né? Então entra também a questão de escolha de cultivar, posicionamento de cultivar, arranjo de plantas, aumento de espaçamento entre linhas, alguns outros manejos como de regulação de crescimento e a própria questão de utilização de controle biológico, que hoje também é uma ferramenta e que os próprios estudos realizados dentro da Fundação nos mostra que ser realizado da forma correta e bem posicionado tem eficiência muito grande. Então, para reduzir isso, nós vimos nessa safra, e é uma tendência de que se continue, o produtor ele vai associar essas várias ferramentas. É isso que eu ia te perguntar. Você enxerga que é uma tendência, então, de fato, o produtor ir com esse pacote tecnológico que tanto se fala também há muitos anos já, mas para outras culturas, né? Já existe essa coisa do pacote tecnológico para soja, para milho, e aí a gente vê o algodão avançando em área, avançando em tecnologia, produtores cada vez mais tecnificados, e aí nesse pacote, então, você acredita que entre de fato aí um caminho sem volta, que o cotonicultor olhe esse manejo de uma forma, um amplo leque de produtos?
Exato, especialmente porque nós estamos falando de um cenário de produção onde os custos de produção estão muito altos. Então, o produtor ele precisa lançar mão de várias estratégias para que, no final das contas, ele tenha um custo de produção menor para que a rentabilidade final seja maior. E a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a fazer associação de várias ferramentas que o produtor tem e não somente a utilização de produtos químicos. Então, sim, hoje eu acredito que é uma tendência que o produtor avance nessa utilização de várias ferramentas, desse pacote de ferramentas disponíveis para melhorar o controle fitossanitário e, consequentemente, a produtividade e a rentabilidade da cultura. A gente está fazendo esse panorama contigo aqui, né? Falando desde do plantio, das condições de plantio, passando pela questão climática, agora doenças. Eu não posso deixar de te perguntar na questão de colheita, então, porque ao mesmo tempo a gente está vendo que a colheita está ligeiramente atrasada, mas também é delicado falar de um atraso quando a gente começa a olhar para várias regiões do país que estão avançando, né? A colheitadeira no campo aí, mas de alguma forma vocês também têm acompanhado esse ritmo de colheita, como que isso pode, porque isso é fator decisivo para que toda essa produtividade do campo, né, vire nome mesmo no mercado, vire exportação. Vocês estão acompanhando isso? De alguma forma, o atraso na colheita pode prejudicar, seja a qualidade, seja a comercialização? Eu não acredito que vai prejudicar a qualidade ou a comercialização, tá? A exceção, claro, daquelas áreas que, como agora nós temos a retomada de chuvas, por uma janela ambiental do Mato Grosso, elas tenham sofrido com alguma questão de chuva sobre a pluma aberta agora. Nessas áreas, assim, a gente tem impacto. Entretanto, hoje a gente está falando de uma área de quase 98, quase 99% já colhida, né? Então, a área que ainda está presente no campo é muito pequena. O que eu vejo que isso pode ter um impacto é na semeadura da soja, pensando na safra 25-26. Nós temos vários exemplos de lavouras que tiraram ou finalizaram a colheita do algodão na semana passada, estão destruindo soqueira, para agora, já em cima de imediato, realizar a semeadura da soja, né? Então, hoje eu vejo mais um impacto nessa janela ou nesses manejos iniciais da soja, da safra 25-26, do que propriamente na questão de comercialização ou da qualidade de fibra do algodão da safra 24-25.